Galera do Poder da Grana, tudo bem com vocês? Já falamos bastante sobre Tesouro Direto, certo? E aí, como é que vocês estão? Vocês lembram o que é Tesouro Selic, Tesouro IPCA+? Já estão dominando já? Já começaram os investimentos? Comenta aí como é que vocês estão fazendo seus investimentos. Vamos lá. Você sabia que no Tesouro Direto existe umas cartinhas na manga ali que você consegue dar uma melhorada ainda mais, você sair daquele básico e dar uma avançada em cima do Tesouro Direto? Vamos entender o que é Tesouro Pré-fixado, aquele que é a taxa fixa. Eu já falei para vocês como funciona. Se você não viu, eu repito, volta lá nos vídeos anteriores e acompanha um pouquinho falando sobre o Tesouro Pré-fixado. O mais novo membro da família é o Tesouro Renda Mais. É aquele pensado para aposentadoria. E vou explicar para você quando usar, como usar e qual melhor usar na sua estratégia. Bora, fica no vídeo, antes se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para quem quer aprender um pouquinho mais sobre Tesouro Direto. Bora lá? Antes de avançar para falar sobre o tema do vídeo, vamos ver se todo mundo está na mesma página, se já está pronto para você avançar, para você ir para a próxima fase. Tesouro Selic, ele acompanha a taxa básica da Selic, certo? Que é ótimo para quê? Pra reserva de emergência, lembra disso? O Tesouro IPCA+, ele paga acima da inflação. Ele tem uma taxa fixa, um valor fixo, que fica acima da inflação, o valor da inflação mais a taxa. Tá lembrando também disso? Se não lembra, anota, marca aí ou volta nos vídeos anteriores para você entender certinho como funcionam esses dois. E esses dois são a base mais segura quando todo mundo está começando a investir, é os primeiros ali que são indicados para fazer seus investimentos. Vamos começar pelo Tesouro Pré-fixado, aquele que o nome já diz, ele já está colocando para você a taxa fixa, você colocou um valor, você já sabe o quanto que é a rentabilidade dele, já está especificando lá 10, 12, 11, 9, enfim, você tem que ficar atento a isso, você já vai saber, e também o prazo de validade, né? Quanto tempo você tem que deixar lá para render aquela porcentagem do tesouro pré-fixado que você colocou a sua grana. E você já calcular, você já vai saber, vou ganhar tanto daqui tantos meses, tantos anos, ou você já sabe o quanto ele vai render de grana para você. E dentro do tesouro pré-fixado, existem dois tipos no tesouro. O LTN, aquele que paga tudo para você com juros lá no final. Por que eu falei lá no final? Porque tem a data de vencimento. Se você colocou num título que vai demorar um ano para ele vencer, tendo a rentabilidade de 12%, 11%, 10%, 12%, 14%, enfim, aonde que você conseguir colocar a sua grana, lá no final, daqui um ano ele rendeu 12%, vamos falar em 12%. Lá no final ele vai pagar a taxa de 12% mais os juros. E tem o tesouro com juros semestrais. Ele te paga os juros a cada 6 meses e o valor principal no final do vencimento. Esse aqui é um pouquinho mais complexo e é um pouquinho bem mais avançado e a gente vai só trabalhar hoje em cima do primeiro. Em breve vou fazer um vídeo específico para você entender como funciona esses juros semestrais. Existem duas vantagens para você colocar sua grana no tesouro pré-fixado: previsibilidade e potencial de ganho. Previsibilidade, você já sabe o quanto que você vai ganhar, então você já está ciente daquilo que você colocou a sua grana, o quanto investiu, o quanto que vai render lá no final. E o potencial de ganho, se a Selic caiu 8% e você colocou em algum título de 12%, você está ganhando acima da Selic ali sem preocupação e também sem ficar preocupado, se ela subiu, se ela desceu, você não tem que ficar acompanhando nada disso. Você já vai saber o valor que vai render de acordo com a grana que você investiu. Uma desvantagem que é um pulo do gato, mas que você tem que ficar atento. Eu falei até dentro da vantagem ali que você não tem que ficar preocupado se juros subir, se inflação subir, o que acontecer. É isso que você tem que ficar ligado. Se você tirar o dinheiro antes do vencimento e se os juros estiverem subindo, o seu título cai, né? Se você vender antes do vencimento. Se você vender lá no vencimento, você vai ter o retorno legal. Ele fica abaixo, então você pode chegar até a perder dinheiro, ele não vai dar rentabilidade legal para você. Se você vender aquele título, ele não vai estar valendo o mesmo valor que você comprou. Entende? Você conseguiu entender mais ou menos? Vamos dizer assim, você comprou tipo 100 cotas daquele título, e você chegou no meio do período ali, você quer vender a 100 de novo, quer tirar tudo, vai tirar tudo o seu dinheiro lá. E o juros está muito alto, o que acontece? Aquele preço que você pagou aqui, ele está aqui embaixo. Então, olha a diferença que você vai perder dinheiro se fazer essa retirada antes do vencimento. Se for ao contrário, os juros caíram, a taxa caiu, não sei o que, o seu título sobe. E se você vender antes da hora do vencimento,
pode ser que às vezes você vai ganhar também, às vezes, mais dinheiro, porque você está aqui e o seu título subiu por conta dos juros no momento, tá? Também existe o risco, se você colocar num pré-fixado, se a inflação subiu muito, está muito em alta, você vai pegar a taxa Selic lá, bem alta, pega lá o IPCA+, ele vai trabalhar, que é em cima da inflação, o valor da inflação que está, mais a taxa. Então, você vai ter uma rentabilidade muito alta e muito boa. Então, esse é um risco que você corre de você não ficar atento na inflação, no mercado, como funciona. Se você está despreocupado enquanto a isso, é uma boa, você já sabe quanto vai ganhar, vai ficar despreocupado, não precisa ficar acompanhando e também, como eu falei, ficar atento de não fazer a retirada, não fazer o resgate antes do vencimento. Para quem e quando é bom comprar esse título? Você tem que pensar para uma compra daqui 3 anos, alguma viagem, algo que você vai fazer, que você gostaria de ter. Não é para reserva de emergência, pode ser até para uma aposentadoria, para aonde você sabe que aquele dinheiro que você vai colocar, aquela grana que você vai colocar, não vai precisar utilizar durante esses 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, enfim. Em qual título você vai colocar a sua grana. E também para aquela pessoa que acompanha o mercado um pouquinho, já entende um pouco das negociações que estão rolando, já sabe mais ou menos, e olhar e falar assim, pô, a Selic não vai abaixar, não vai subir, ela vai ficar mantida aí nesse valor e o pré-fixado está melhor. Ela vai ficar ali pelo menos por uns 3 anos ali, estável, parada naquela região ali, não vai subir tanto nem descer, mas o prefixado está maior. Perfeito. Você coloca o seu dinheiro lá no período que você calculou que ela não vai subir nem descer, para você não ter prejuízo. Prejuízo não, né? Você não ter menos ganho, né? Se você colocar numa Selic que ela estiver muito em alta, você vai ganhar mais, certo? Agora vamos conhecer Tesouro Renda Mais, aposentadoria extra, público focado em aposentadoria extra, como eu falei anteriormente. Você pega a sua grana, investe nisso e vai te pagar 240 meses, 20 anos, corrigidos da inflação. Todos os meses ele vai ali estar te pagando. Então você vai fazer um investimento com uma data futura, uma data bem longe, e todos os meses você vai ter que ficar lá pagando. Mesma coisa, vamos dizer lá um INSS, certo? Mas só que você vai ganhar acima da inflação, então você vai ganhar muito mais, você vai ter uma aposentadoria muito maior. A ideia é maravilhosa, né? Você pensar que lá no futuro você pode ter 2 aposentadorias, tanto do INSS e essa que você vai estar realizando esse investimento. Vamos pensar aqui que você vai fazer uma data futura, vamos jogar lá para 2045 e todos os meses você vai colocando uma grana lá e chegar em 2045, tiver o saldo lá, ela vai dividir durante o período de 20 anos e todos os meses você vai receber o valor específico na sua conta. Ela vai estar te retornando todos os meses. Não é uma ideia e tanto. Lembrando, ela vai corrigindo de acordo com a inflação, para você também não perder o poder de compra, né? Se eu chegar ali, você vai colocar até 2045, deu um valor, e depois daqui 20 anos, aquele mesmo valor não vai ser o mesmo poder de compra que você vai ter daqui 20 anos, certo? Como eu já falei em alguns vídeos anteriores. Então ela vai sempre corrigindo para esse dinheiro que você vai recebendo mensalmente, você ter o mesmo poder de compra de 20 anos atrás. Então corrige em cima da inflação. E vou falar um pouquinho das vantagens que você tem aí. Você tem uma previsibilidade quanto que você vai receber. Você pode estar isento também de imposto de renda a partir de um valor pré-fixado lá, de acordo com Previdência também, para que não esteja problema futuramente. Então você tem que ficar atento, o valor que você investiu também pode ser que esteja isento de imposto de renda. Existe a proteção contra a inflação, como eu disse um pouco tempo atrás, e uma acessibilidade muito boa também, que você pode começar investindo a partir de R$30, que isso está no seu bolso. Eu sei que você consegue pegar R$30 todos os meses e colocar pensando na sua aposentadoria. Não deixa de fazer isso. Não fique só dependendo do governo. Você está vendo as loucuras que o governo faz e você ficar se garantindo em cima do governo, não vai ter um futuro legal, você não vai conseguir ter um futuro legal. E tem que falar aqui para vocês as desvantagens também. Existe a mesma situação da inflação. Se você pegar uma inflação muito mais alta, algo assim também que você pode pensar numa aposentadoria, em um título diferente, não pré-fixado IPCA+, como eu já falei, você pode estar deixando de ganhar mais. Perder você não vai, porque você está ali já
investindo. Quando você está investindo, você sempre está ganhando. Você pode perder se você tirar antes do prazo, porque a diferença é que o tempo que você tem que investir é muito maior do que outros num pré-fixado simples, num Tesouro Selic, um IPCA. Os prazos podem ser menores, então você pensa que com esse período aqui, esse um ano, eu consigo completar. Ah, mas daqui 20 anos eu não vou conseguir fazer 20 anos todos os dias, todos os meses, quer dizer. Entendeu? Então, essa é a diferença. Que você sabe que esse dinheiro você vai usar lá na frente, que você não tem que contar com esse dinheiro. Então, isso que cai dentro de uma desvantagem, que se dá uma dor de barriga você querer tirar esse dinheiro. Tudo bem, você pode tirar esse dinheiro, mas pode ser que dentro da inflação, na taxa, os juros tiver mais alto ou mais baixo, você pode ganhar ou perder. Então, isso que você tem que ficar atento. E para quem já sabe que não deve vender antes do prazo, tem que esperar o prazo para você ter essa rentabilidade de volta aí. Então, é ideal para essas pessoas que já tá com a mentalidade de fazer a segunda aposentadoria.